é? Tá vendo isso? Tá vendo? Abra bem os olhos, Shikamaru. Não tá vendo a minha bandana? A gente vai treinar junto. Gostou dessa? Olha pra cá, Elvis. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Hoje a gente vai falar sobre isso mesmo que você tá vendo aí no título. Quais as diferenças entre quadrinho japonês e quadrinho americano? E eu tô com ele aqui de novo. Esse cara que já tá fazendo aí parte do canal, já é nosso parceiro, Elvis Ventura. Eu tô aqui na casa dele hoje, galera, para falar sobre isso, sobre mangás e sobre quadrinhos. É a mesma coisa, Elvis? Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Você vai saber agora por que mangá e quadrinho é a mesma coisa. Na verdade é a mesma coisa, só que não, né? Na verdade, a gente vai falar para você hoje as 5 diferenças entre quadrinho japonês e quadrinho americano, ok? Roda a vinheta aí. Manda ver. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis mais uma vez aqui nesse vídeo. Estamos aqui, eu e o Elvis Ventura, e hoje, né, Elvis, a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico e muito bom. Eu, particularmente, gosto demais dos dois, tanto de quadrinho japonês quanto de quadrinho americano. Mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like especial, ativar os sininhos e conferir se a sua inscrição está corretinha, se o seu sininho está ativado, porque o nosso vídeo aqui só aparece para você depois que o sininho é ativado. Se o sininho não estiver ativado, a gente some. Se o sininho estiver ativado, a gente aparece. Sou inscrito no seu canal já tem um tempo. E esses dias é que eu fui ver que o sino não tava ativado e eu não recebi os vídeos. Eu falei, o que é isso? Aí eu ativei o sininho, aí o último vídeo eu recebi a mensagem que chegou o vídeo. Então ative o vídeo para você receber esse conteúdo maravilhoso desse canal aqui, Heróis e Mais, como o Tony falou. Então vamos direto ao assunto para falar sobre as 5 diferenças, maiores diferenças entre quadrinhos japoneses e quadrinhos americanos. A primeira coisa que a gente tem que saber, Elvis, é que a palavra mangá só é diferente a palavra mesmo, mas o significado é o mesmo, é isso? É o mesmo significado. Muita gente pensa isso, é muito comum, principalmente quando você começa a consumir o quadrinho japonês, é pensar que mangá é um estilo, e na verdade não. Mangá é uma palavra, como o Tony acabou de falar, que tem o mesmo sentido da palavra HQ. Não são estilos diferentes. A pessoa, eu gosto de mangá. Você só está dizendo, eu gosto de história em quadrinho. Aí você tem que dizer, eu não gosto de quadrinho japonês, ou mangá japonês, ou eu gosto de mangá americano, ou mangá europeu, e assim sucessivamente. Entendeu aí? Então, mangá e HQ são as mesmas coisas, ok? O que muda é só a tradução do japonês para uma tradução americana. Agora a gente vai para 5 diferenças de fato. E como eu disse, estou aqui na casa do Elvis. Esse cara é um cara que conhece bastante sobre mangás, sobre quadrinhos japonês que eu conheço. A classificação das obras. Exatamente, isso é muito importante e é uma diferença crucial no mercado japonês e no mercado americano. E o mercado americano a gente pode englobar América do Sul, Central, Norte, tá? Praticamente a gente trabalha da mesma forma. No Japão é muito claro, Tony, os estilos, a faixa etária e o gênero. Então o que acontece? Lá no Japão, se você é uma menina, também tem obras específicas para você. Quando eu falo de gênero, são vários gêneros. Tem inclusive gênero específico para homossexuais, para você ter ideia. Um público específico, pessoal que gosta desse tipo de tema, de amor entre o mesmo sexo. Ele é direcionado para ir para um local. Isso, tem os autores que gostam de fazer histórias chamado aoio, história de aoio. Aoio. Eles vão lá, desenham, fazem lá, criam as histórias e o público que gosta desse tipo de história vai consumir aquele produto, aquela obra que foi feita pelos autores. Tem até uma série
chamado Otakoi, alguma coisa assim, que tem no Amazon, que fala sobre o relacionamento entre os otakus. E uma das personagens principais não consegue arranjar namorado porque ela é fã de Aoi, que geralmente tem relação entre dois homens, e os namorados que ela arranjava não gostam muito dela. Isso é uma obra que foi feita sobre o otaku, para vocês terem ideia como existe esse público. E aí existe, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, faz parte de um gênero e de uma faixa etária. É o gênero shonen, e aí a faixa etária também shonen, que são pessoas ali adolescentes, aí no máximo até 18 anos, né? A gente que tem já 30 anos consome Dragon Ball, aí já passou da geração. Mas, por exemplo, existem várias outras obras. Tem um gênero de shonen, vamos dizer assim, mas é um seinen, por exemplo. O seinen é feito para os adultos. Para adultos, exatamente, a partir de 18 anos, mas que tem que são vamos dizer que são shonen, são batalha, tem guerra, tem super-herói. O Masakatsu Katsura, por exemplo, que é o autor da Video Girl, que é um shonen, ele tem uma série Zetman, que é batalha, tem super-herói, um super-herói sombrio. Você poderia classificar o gênero seinen, mas o conteúdo é meio shonen, mas tem muita morte, tem muita violência, cena de sexo, então isso não pode estar nessa faixa etária abaixo de 18 anos. Então, quem consome esse tipo de produto sabe exatamente onde procurar. Se a gente tivesse aqui vários segmentos como tem no Japão, o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo vai procurar a obra. Então, essa é uma grande diferença entre os quadrinhos americanos e os quadrinhos japoneses. Essa é a primeira grande diferença. Não, você não sabia. Você está sabendo agora. Exatamente. Então vamos agora para a segunda grande diferença entre os quadrinhos americanos e os quadrinhos japoneses. As histórias têm começo, meio e fim. Como assim? Os quadrinhos japoneses têm história, começo, meio e fim, os mangás? E os quadrinhos americanos não têm? Pois é. Explica isso aí direito. Então vamos tentar explicar um pouco isso aí. Esses dias no seu canal você fez um vídeo sobre as HQs mais vendidas. E você falou que o Super-Homem e o Batman já passam de 80 anos. Já são idosos. Mas a aparência deles é a mesma, né? O Super-Homem é um alienígena, então ele poderia ter 80 anos com aquela aparência, mas o Batman não. O Batman não. Então, na HQ americana, os personagens eles vivem, vamos dizer, numa linha de tempo paralela, em que eles podem crescer, viver eras, mas vai continuar ali da mesma maneira, volta no tempo, essas coisas. Não existe ali uma linha do tempo parecida com a gente. Não existe. Já nos mangás, os personagens, eles vivem uma linha do tempo mais próxima da nossa vida real. Então você tem, por exemplo, o Dragon Ball, que é um dos trabalhos, das obras no Japão de história em quadrinho mais conhecidos no mundo. Ele é pequeno, ele fica adolescente, ele cresce, casa, tem filhos. Já tem filhos, é verdade. Hoje no Dragon Ball Super, o Goku tem exatamente o tempo que ele levou ali desde a época que ele nasceu lá, mais ou menos o mesmo tempo ali, se você colocar, tanto é que tem uma parte que a Bulma pede ali nas esferas do dragão para ficar mais jovem. Isso. Porque os Saiyajins não envelhecem como os seres humanos, né? Eles são de outro planeta. Isso poderia ser a explicação para o Super-Homem. Mas na HQ americana não existe essa necessidade. Então os mangás, eles têm um início, ele tem um meio e tem um fim da obra. Todos os autores ali, com exceção de muito poucos, têm uma obra por mais de 20 anos. Não é assim infinito como os personagens americanos. Sem contar que a gente nota que algumas obras elas são feitas e elas você não vê mais a continuação delas. Exatamente. Por exemplo, Death Note. Você não encontra a continuação do Death Note. O cara que criou o Death Note, ele simplesmente fez aquilo e ele pensou, pronto, acabou por aqui, agora vamos para outra. No máximo você vê em edição comemorativa, um capítulo novo, falando alguma coisa assim, mas não existe essa de outro autor pegar aquilo ali e fazer uma coisa. Até em algumas obras tem o que a gente chama de spin-off, que é um outro autor ali, escreve uma história, mas ela não faz parte do cânone da história, não tem a ver com a história. Você usa ali os personagens
é como se fosse uma expansão, como se fosse um universo paralelo. O que acontece, por exemplo, com os Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. Ali não é uma história dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele usou a história dos Cavaleiros e tal, mas ela não faz parte do cânone original. Então Masami Kurumada, que é o autor dos Cavaleiros do Zodíaco, autorizou, fez até alguns roteiros, mas ele mesmo criou uma história que ele quis de continuação, que é o Next Dimension, e o Lost Canvas é uma outra obra, inclusive eu adoro muito, também sou colecionador, tenho ela aqui. São poucas obras que acontece isso, tá? Geralmente a obra começa, meio, fim, acabou. Se o autor não quiser continuar, não continua, ninguém mete a mão. Então é isso, galera. A segunda diferença é: os quadrinhos americanos não seguem uma linha do tempo mais voltada para a realidade. E os quadrinhos, o mangá, né, como você prefira chamar, ele segue sim uma linha do tempo muito mais parecida com a nossa realidade. Vamos para a terceira diferença, que é: os artistas são muito totais responsáveis pelas suas obras. Me conta como é que é isso. Pois é, então o que acontece? Se você aí que gosta de quadrinho, você já leu um quadrinho desenhado ou roteirizado do Batman pelo Bob Kane? Se você tem mais ou menos aí 50, 60 anos e ali tem algum quadrinho com o roteiro do Stan Lee e com o desenho do Jack Kirby... Raridade, hein? Raridade demais. O que acontece? O que o Tony quer dizer com os autores no quadrinho japonês são responsáveis pela sua obra? Como a gente estava falando no tópico passado, o autor vai desenhar e fazer o roteiro da sua obra em todos os arcos, em todas as revistas, em todos os volumes, até acabar. Se ele tiver um problema, se ele morrer, a obra acaba. A obra acaba. Não existe essa de um outro autor, com as exceções que a gente falou nos tópicos passados, de spin-off e etc. Não existe isso. Acabou, o autor é que faz. Por isso, por exemplo, o Toriyama não aguentava mais desenhar o Dragon Ball, passou 10 anos desenhando, e ele tem total responsabilidade, mas ele tem o ônus e o bônus, galera. Esses autores de mangás de sucesso são milionários. Se você vai comparar, por exemplo, um desenhista dos X-Men, que é um dos mangás mais vendidos no mundo também, e eu falei mangá de propósito porque é história em quadrinho, é das histórias em quadrinhos mais vendidas no mundo, é o X-Men. Mas você tem desenhistas que são pessoas simples, que desenham os X-Men, são pagos ali, e a produtora ali, que é a Marvel, é que detém os direitos e que ganha todo o bônus ali, pagou a pessoa. Essa diferença é muito crucial, porque se eu crio um personagem, atenção você que gosta de criar personagem, né? Se você cria um personagem hoje, você depende muito das editoras para que ele faça sucesso, correto? Mas tome muito cuidado, porque esse personagem, ele pode não ser mais seu daqui para frente. Exatamente. Toda a criação, toda a imaginação, toda a criatividade que você tem, que você deposita nele, pode ser mudada. Lá é diferente, as pessoas, parece-me que eles respeitam mais a imaginação e a obra do cara. A criatividade do cara. Lá eles respeitam muito, porque existe o mercado lá, ele funciona diferente. Lá existe a editora, a revista que vai publicar ali o seu trabalho, mas se o seu trabalho não der certo, eles cancelam, você faz outro, ou outra pessoa faz outro. Então lá eles valorizam criatividade e inovação. Então você pode ser o Akira Toriyama, o Masashi Kishimoto, por exemplo. O Masashi Kishimoto é o criador do Naruto, uma das séries mais bem-sucedidas de toda a história dos quadrinhos mundial. Ele fez uma última obra agora, não durou um ano, foi cancelada. Olha só, não vendeu. Por que foi cancelada? Não vendeu. Não vendeu, cara. Não vendeu, não foi boa. Simplesmente cancelaram a obra do cara. Ele tem liberdade para fazer outra coisa. Claro, o Masashi Kishimoto é um gênio, né? É um mestre naquilo que ele faz. Então ele tem muito mais possibilidade de fazer uma coisa ruim e depois fazer uma coisa boa. Mangakas, que é o nome de quadrinista, né? O quadrinista lá no Japão é chamado de mangaka. O mangaka iniciante não tem. Ele
tem que depositar todas as fichas numa obra para que aquela obra faça sucesso. E como a gente falou, se a obra faz sucesso, você ganha o bônus, mas o ônus é seu. Não tem essa de, vou desenhar aqui e uma outra pessoa copiar. Continua. Existem autores que trabalham em conjunto. A regra é um autor que desenha e faz o roteiro ao mesmo tempo. Muito bom. É isso aí. Beleza? Vamos então para a quarta diferença entre quadrinho japonês e quadrinho americano. A produção e o designer. Cara, essa aqui é bem rápida. Eu acho que é a mais conhecida diferença. Tony, realmente eu notei essa diferença. É muito diferente mesmo. Realmente, galera, é uma das diferenças mais notáveis entre um e o outro segmento. Conta aí um pouquinho sobre essa diferença aí, produção e design. Então, sobre a produção. Quando você faz uma história e é aceita pela revista, por exemplo, a Shueisha, que é uma das revistas que lançou Dragon Ball e companhia, sai uma revista semanal, vamos dar exemplos, a Shonen Jump, tem várias outras, de outros gêneros que a gente falou no tópico 1. Então sai um capítulo por semana do seu trabalho, da sua obra. Sim. Sai nessa revista, é uma lista telefônica. Tem vários capítulos de várias obras distintas. A Shonen Jump. Isso, é Uma nova. revista grande. Pode aparecer aí um exemplo aí. Sim, ó. Você vai ver a Shonen Jump aí. E aí sai um capítulo da sua obra junto com outras obras. E aí esse capítulo é um papel descartável. É um papel reciclado. É um papel de... É horrível o papel. Por quê? Porque é muito barato. Lá, mais ou menos, eu acho que hoje dá mais ou menos uns R$5 se você for ali converter o valor de uma Shonen Jump. Por exemplo, você vai lá na banca, compra por R$5 uma revista desse tamanho com vários capítulos. Tanto é que muitos japoneses jogam fora depois de ler. Você não coleciona essa revista. Porque é uma revista de amostra. Exatamente. É uma revista só para mostrar o trabalho. De alguém novo. Ou de alguém velho. O One Piece, que tem mais de 20 anos, ainda hoje sai nessa revista. Olha Toda só. semana sai um capítulo. Verdade. Para vocês terem ideia como esse sistema funciona e a América deveria aprender. Quando eu falo América, pessoal, não pensa só nos Estados Unidos, tá? A América inteira deveria aprender muito com o japonês nesse ponto. E aí depois que você você sai dessa revista e você faz sucesso, você vai para aquelas versões ali que estão ali em cima. São as versões Tankobon, que é mais ou menos uma versão um pouco mais complicada, diferente, mas isso aqui é tudo Tankobon. Que aí o seu trabalho realmente está tendo votos, está tendo sucesso, então você vai para lá. No Tankobon, o papel é um pouco melhor, as capas são coloridas, mas é tudo preto e branco. Eu ia pegar aqui, deixa eu pegar. Pode pegar. Beleza. Se for para a versão Tankobon, ela pode sair, se for interessante para a editora, se for interessante para o público, sai uma versão dessa aqui, que é o que chama Kanzenban, que aí é uma versão melhor tratada e com páginas coloridas, poucas páginas, mas as páginas coloridas que saíram na Shonen Jump vai sair aqui junto, e aí essa versão aqui é uma versão da editora brasileira do Dragon Ball Kanzenban, ela tem capa dura. A versão brasileira, inclusive, ela tem capa dura, a versão japonesa não tem. Bem legal, né? Então, depois disso, falando de produção, é isso que acontece. E, pessoal, são milhares e milhões de volumes vendidos cada semana, pessoal. Muito dinheiro, muito dinheiro. É uma coisa de louco. É um mercado imenso, imenso. Então, volumes e volumes são vendidos a milhões. Claro, as melhores obras, né? Muita gente pensa que o design tem a ver com os olhos, né, dos personagens. Não, existe uma característica muito importante no quadrinho japonês que se difere do quadrinho americano. É a velocidade. Os quadrinhos dentro da página, eles têm um formato pensado para que fique muito rápido de se ler. E mesmo com textos muito grandes, muito texto para você ler, a leitura ela é dinâmica, ela é rápida. Verdade. Então, mesmo mangás que falam, por exemplo, aoio, né, ou mangás para adulto, mais romântico, tem essa característica da velocidade. Cenas, por exemplo, onde o homem vai beijar a moça, tem velocidade, então para você se imaginar, se você tivesse lá cenas de amor, né, cenas que tem para menores de 18 anos, tem muita velocidade, parece uma guerra, parece uma batalha ali, parece uma guerra. A forma para fazer você interpretar
chama muito mais... muito dinâmico. Faz com que você use muito mais a imaginação do que os americanos, né? O americano, a página do HQ americano, de um quadrinho americano, ele é muito explicativo, autoexplicativo e geralmente parado, né? É mais lento. É mais lento. É mais lento. É mais para você prestar atenção nos detalhes. É uma leitura diferente, é uma leitura muito diferente se você pega um mangá japonês, pega um mangá americano. E pra gente finalizar essa questão da produção e do design, hoje a produção do mangá e na verdade de tudo está mais digitalizada, mas muitos autores ainda trabalham com papel, caneta e tinta e usam os efeitos à mão, e isso é muito massa, cara, muito massa. E agora vamos para a quinta diferença, que é a expansão da obra. Cara, fica atento para essa quinta diferença, mas antes, se você está gostando do nosso papo, não se esquece de se inscrever no nosso canal aí. Sempre vou trazer o Elvis aqui para falar sobre animes, sobre mangás. E tem surpresa no canal, né? Tem surpresa no canal, pessoal. Aguarda aí. Surpresa no canal. E não se esquece de ativar o sininho, não se esquece de deixar aquele like especial se você está gostando desse vídeo. Se você não está gostando, não tem problema, mas... Vai no comentário. Deixa o like e vai no comentário e diz assim, olha, vocês precisam melhorar isso e aquilo, tá? Outro, bota tal coisa. O importante é que você participe, cara. Tira esse outro gordo aí. Exatamente. Vamos então para a quinta grande diferença entre quadrinhos americanos e japoneses, que é a expansão da obra. É diferente a expansão da obra americana de nós aqui do que a do Japão? É diferente? É muito diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma obra que faz muito sucesso, hoje ela pode se tornar um filme. Sim. Você vê aí exemplos. Vingadores. Hoje em dia é mais fácil. Mas antigamente, né, 20 anos atrás, a gente só tinha Super-Homem e Batman. Depois do Super-Homem, fizeram Batman e depois só fizeram porcarias. A gente tá falando de obras tiradas dos quadrinhos. Dos quadrinhos. Exatamente. O livro é mais feito nos Estados Unidos. Sim. E videogame, infelizmente, a gente não chegou ainda no ponto certo de filmes bons feitos sobre obras de videogame. E eu quero destacar a questão dos livros. Poucos livros, aqui no Brasil pelo menos, são lidos sobre histórias em quadrinhos, galera. Infelizmente, galera, não lê livro tirado das histórias em quadrinhos. Isso é muito ruim. Nos Estados Unidos já é mais comum, né? Lá no Japão, quando uma obra faz sucesso, ela não apenas vira um filme, ela vira musical, ela vira audiobook, ela vira livros e musicais, eu já falei? Ou seja, muitas obras são derivadas das obras. Eu nunca vi um musical dos X-Men, cara. Deveria... Cara... Só tem aquele... Procura aí. Aí no YouTube você vai ver uma peça de teatro do Naruto. Que tenha se formado. Ah, é? Tá vendo isso? Tá vendo? Abre bem os olhos, Shikamaru. Não tá vendo a minha bandana? É impressionante. Cara, vocês vão ficar malucos. Você tá vendo os personagens lá. E tem uma coisa tosca, que é um musical dos Cavaleiros do Zodíaco. Procura isso. Mas tem, né? É tosco, mas tem, né? Tem. E outra coisa, saiu esses dias o musical do Bleach, né? Saiu um filme do Bleach, tem até no Netflix. Então você tem, quantos jogos de videogame você vê aí dos X-Men? Muito pouco. Se você comparar com o Naruto, só o Naruto, ou Dragon Ball, quantos jogos de Dragon Ball você tem? Quantos jogos de Yu Yu Hakusho você tem? E de X-Men, você tem jogos de X-Men ali junto com os personagens japoneses. E poucos jogos só dos X-Men mesmo. Então a expansão da obra é muito limitada no mercado americano. Sem contar os eventos, né? A gente tem a Comic Con. Cara, mas é impressionante. Quando você vai na Comic Con, é impressionante a quantidade de cosplays japoneses que você encontra. Exatamente. Né? E se você comparar na balança lá, tem muito menos de personagens de HQs americanos ou de livros, de jogos de videogame. Eu acredito que a única obra mesmo que tem uma expansão desse nível nos Estados Unidos
na América, né, de maneira geral, é o Star Wars. Star Wars. Realmente, Star Wars você não tem... Star Wars é um exemplo, um grande exemplo para nós americanos. E isso tem a ver, pessoal, com a cultura. Tá? Isso não tem nada a ver com um pensamento X ou Y de mercado, não. É a cultura do país. Lá, uma pessoa que gosta de Naruto, ela vai ler o mangá, ela vai ouvir o audiobook, ela vai assistir o anime, ela vai pra peça de teatro, ela vai pra peça de musical, ela vai pro show da banda que fez as aberturas. Galera, a gente não tá dizendo aqui que o mercado americano não é bom e que as histórias e quadrinhos americanas não são boas. O que a gente tá fazendo aqui são comparações que são justas, comparações que a gente gostaria muito que melhorasse um no outro. Consomem coisas de nós americanos, quanto nós americanos consumimos cultura e as produções Para deixar deles. claro, americano é todo mundo da América, não é só Estados Unidos e Canadá não, pessoal. Canadá, Estados Unidos, México, tudo ali é América, Norte, Central e Sul. Todos nós somos americanos. Nada de síndrome de vira-lata. Exatamente, galera. Então, esse vídeo foi para isso, para que você realmente saiba as diferenças e que se você é um desenhista, se você é um produtor de HQ ou um produtor de algo parecido com HQ ou livros e etc., tente trabalhar o seu produto da melhor forma possível. Bebe da fonte que dá certo. Segue o conselho do Tony que vai dar certo aí para todos. Vai dar certo. Então vamos encerrar esse vídeo agora. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever, hein? E Elvis, promete voltar? Vou voltar. A gente vai voltar e vai ter uma surpresa para vocês aí no canal. Deixa nos comentários aí se você quer que eu fale de algum mangá que você gosta ou anime que você gosta. Deixa aí nos comentários que eu vou trazer um conteúdo bem legal para vocês aqui com o Tony. Um abraço do Tony, um abraço do Elvis. E não se esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Até o próximo vídeo.